9 bons centroavantes que fariam muitos gols no futebol brasileiro em 2025. Para alguns times, uma das tarefas mais difíceis é encontrar um bom camisa 9, função que está cada vez mais em falta no nosso país. Por isso, eu separei nesse vídeo 5 centroavantes brasileiros e 4 estrangeiros que poderiam vir para algum time daqui e fariam muito sucesso. Depois, você me conta nos comentários quais dos nomes que eu vou falar que seriam bem-vindos no seu time de coração. Começando pelos atacantes brasileiros, eu quero começar citando o Rodrigo Muniz, jogador que não é tão famoso assim aqui no futebol brasileiro, mas foi formado nas categorias de base do Flamengo. Rodrigo Muniz tem só 23 anos e é um ótimo atacante. Jogador de força física, vai muito bem na bola aérea e hoje está jogando na Premier League, onde ele defende a equipe do Fulham. Por lá, já sendo bem claro, ele não é titular, mas também porque nós estamos falando de outro nível de competitividade. Ele tem 25 jogos na temporada, marcou 5 gols e deu uma assistência. Mas aqui agora vem até uma curiosidade. Desde a sua chegada ao futebol inglês, o Rodrigo Muniz já marcou contra alguns dos principais times da Inglaterra. Já fez gol contra Liverpool, contra Chelsea, contra Tottenham e até contra o City do Guardiola. Então vocês podem até olhar para esses números, só 5 gols nessa temporada e pensar, nossa, mas esse cara faria muitos gols no Brasil? Pois é, já não é um segredo para ninguém que o nível do futebol brasileiro tá bem abaixo do nível do futebol estrangeiro. Tanto que o Suárez veio para cá, jamais na reta final da carreira, e fez o que fez. Você pega um Bright White, que era um jogador considerado fraco para a Europa, tá fazendo gol a rodo no Grêmio, então isso pode ajudar vocês a ter a dimensão do que eu tô falando. Rodrigo Muniz certamente se daria muito bem aqui no Brasil, ainda mais agora, depois de uma experiência jogando fora. O próximo atacante da lista foi revelado no São Paulo. Por sinal, ele era fenômeno na base do tricolor. O atacante Brenner, que agora tá com 25 anos. Jogador de muita movimentação, que sabia finalizar de perna direita, perna esquerda. Também não é lá muito famoso, mas ele foi bem no São Paulo e depois que ele foi bem no São Paulo, ele foi jogar no futebol dos Estados Unidos, tendo passado algumas temporadas defendendo o Cincinnati. Depois ele saiu do Cincinnati e foi para a Udinese da Itália, onde está até agora. Inclusive, esse jogador eu considero uma grande oportunidade de mercado, porque ele não está sendo muito aproveitado no futebol italiano e tem características que se dariam muito bem aqui no futebol brasileiro, e é um cara novo também, tendo só 25 anos. Na Udinese, nessa temporada, ele tem 2 gols e 2 assistências em apenas 11 jogos, então os números já mostram que é um jogador que hoje está fora dos planos. Só para mostrar como a média de gols dele é uma média alta, no São Paulo ele jogou 73 jogos e marcou 26 gols. No Cincinnati, nos mesmos 73 jogos, marcou 1 gol a mais em relação à passagem pelo São Paulo. 27. O Brenner tem contrato no futebol italiano até 2028, mas como eu disse, pelo fato de não estar sendo aproveitado, é um cara que poderia ser acessível até mesmo por empréstimo. O terceiro nome que integra a nossa lista é Arthur Cabral. Esse aqui já é mais conhecido no Brasil. Jogou no Ceará, jogou no Palmeiras, já tá algumas temporadas jogando no futebol europeu. Atacante de 26 anos. Força física, bom cabeceio, finaliza bem de direita, de esquerda. É um jogador de bastante presença de área. É o cara mais do pivô, da bola aérea. Ele tá no Benfica de Portugal hoje com contrato até 2028. E por lá, também seria uma oportunidade de mercado porque ele não é titular. Tem 25 jogos nessa temporada pelos encarnados, 6 gols marcados e 1 assistência. Detalhe, o Arthur Cabral é um jogador que já ultrapassou a marca de 100 gols na carreira, tendo feito muito sucesso principalmente no futebol da Suíça, defendendo o Basel. Ele ainda teve também experiência no futebol italiano, a serviço da Fiorentina. O quarto nome que eu indico aqui, e é também o quarto nome brasileiro, é do atacante Vitor Roque, de 19 anos. O Vitor Roque, sem dúvida alguma, faria estrago se ele estivesse aqui no futebol brasileiro. É um jogador que eu até não entendo só o Palmeiras ter ido atrás dele recentemente, porque ele é muito bom de bola. Jogador com passagem por seleção de base, surgiu de maneira meteórica no Atlético Paranaense, ajudando o Furacão até a ser vice-campeão de uma Libertadores. É que aquilo, na Europa ele ainda não vingou. E detalhe, tem só 19 anos. Ele não foi bem a princípio no Barcelona, até pela concorrência. Ele só competia com o Lewandowski, então já era difícil dele jogar.
ainda mais tendo que se adaptar a um time com a pressão do Barcelona, e hoje ele está emprestado ao Betis da Espanha, onde ficará até o final da temporada. Ele tem 29 jogos nessa temporada na Espanha, 7 gols marcados e 2 assistências. Quando acabar o contrato dele de empréstimo no Betis, ele voltará para o Barcelona a princípio, onde tem contrato até 2031. Mas aqui já vem até uma curiosidade: o time catalão hoje não pensa em ter o Vitor Roque no seu elenco para a próxima temporada. Então isso até facilitaria, de repente, a chance de um time brasileiro chegar lá no Barcelona, pagar que seja 25, 30 milhões de euros e garantir a contratação de um jogador que tem um potencial enorme. Muitos começaram a taxar o Vitor Roque até mesmo de bagre pelo fato dele não ter ido bem a princípio na Europa, mas muitos se esquecem que basicamente na sua primeira, segunda temporada de profissional no Atlético Paranaense, ele anotou 28 gols em 81 jogos, que é uma média muito boa. O quinto nome da lista, que é também o último brasileiro que vai aparecer por aqui agora, é o nome de Roberto Firmino. Esse aqui, na minha opinião, tinha que ser prioridade de qualquer time brasileiro nessas janelas de transferências, tanto agora de começo do ano, que os times brasileiros ainda podem contratar, quanto da janela de meio de ano e pensando até em Super Mundial. Firmino tá com 33 anos, hoje tá no Al Ahly da Arábia Saudita. Tem a questão financeira que dificulta a volta dele ao Brasil? Tem. Ele ganha cerca de 9 milhões de reais por mês lá no Al Ahly. Só que é um jogador que já demonstrou anteriormente uma predisposição para voltar para o Brasil, e tem também a questão de o time ter que convencer o jogador. Por que ele não toparia ganhar que fosse 2 milhões e meio, 3 milhões, mas jogar num time onde ele tivesse uma estrutura, brigasse por títulos, pudesse até sonhar com uma volta à seleção brasileira? Nessa temporada pelo Al Ahly, ele tem 9 gols e 5 assistências em 25 jogos. E detalhe, o último gol que ele marcou pelo Al Ahly foi um de bicicleta na Liga dos Campeões da Ásia. O Firmino é um atacante completo, sabe fazer gol, tem habilidade e sabe também servir muito bem os seus companheiros. Ele tem mais de 180 gols na carreira e também mais de 120 assistências. Desses gols que ele marcou na carreira, mais de 100 foram vestindo a camisa do Liverpool, onde ele foi campeão da Premier League e campeão da Champions League. E formou também um trio de ataque muito entrosado, muito eficiente, com Mohamed Salah e Sadio Mané. Esse aqui no futebol brasileiro iria arrebentar. Vamos agora para o sexto nome da lista, que é também o primeiro nome de um estrangeiro. Coloca aqui como uma ótima opção para o futebol brasileiro o atacante argentino Luciano Vietto. Não é um jogador de presença de área tão forte. Nunca foi um grande cabeceador, um cara de pivô, porém é um cara que se posiciona muito bem, e também tem isso que eu citei do Firmino, de ser um cara que sabe servir também muito bem os seus companheiros. O Vietto está com 31 anos e está no Racing da Argentina, onde tem contrato até 2026. O Vietto tem mais de 100 gols na carreira e tem uma grande experiência internacional. Jogou por muito tempo no futebol espanhol, onde defendeu, por exemplo, Valência, Villarreal, Atlético de Madrid, e passou um período também no futebol árabe, onde teve um grande destaque jogando pelo Al Hilal. Inclusive, ele foi vice-campeão mundial pelo Al Hilal, naquele ano em que os sauditas eliminaram o Flamengo nas semifinais e depois perderam para o Real Madrid na final por 5-3. E nessa final, dos 3 gols marcados pelo Al Hilal, 2 foram feitos por Vietto. Outro atacante sul-americano que também seria uma grande opção para o futebol brasileiro é o atacante paraguaio Alex Arce. Não é um nome muito conhecido, mas vem de uma temporada muito boa com a LDU do Equador. Jogador de 29 anos que, pelo bom desempenho na LDU, se tornou jogador de seleção paraguaia em 2024. Ele marcou 37 gols e deu 4 assistências em 51 jogos na última temporada. Uma média muito boa. É um jogador de boa presença de área, então já seria mais aquele pivôzão, um cara de bola aérea. E é um jogador também muito oportunista. Alguns de vocês podem até depois colocar nos comentários aqui coisas como: ah, mas é um jogador desconhecido, fazer gol no Equador é fácil, ele não serviria para o meu time porque ele não tem nome. Tudo bem, pode até ser em partes uma verdade. Mas não se esqueçam que o Germancano, antes de ser campeão da Libertadores com o Fluminense, fazer gol pra caramba no Flu e também no Vasco, ele era um cara completamente desconhecido e estava esquecido lá no futebol da Colômbia. Chegamos agora ao 8º nome dessa lista, e é um jogador europeu e de Copa do Mundo. Marcou muitos gols já no campeonato alemão. O croata Andrej Kramaric. Ele está hoje no Hoffenheim da Alemanha e tem contrato até o final da temporada por lá, ou seja, já está nos últimos meses de vínculo. O Kramaric, ele tem 33 anos, jogador de longa rodagem na seleção croata,
e que tem mais de 200 gols na carreira. Imaginem o estrago que esse cara, com o posicionamento que ele tem e com a frieza que ele tem para finalizar, o que ele não poderia fazer jogando no futebol brasileiro. Ainda mais sendo uma oportunidade de mercado, porque tá em fim de contrato. Nessa temporada pelo Hoffenheim, ele tem em 27 jogos, 7 gols marcados e 4 assistências. Mais de 100 gols com a camisa só do Hoffenheim. O último nome dessa lista é um jogador que está extremamente em alta no futebol mexicano e nunca que o time dele, o Toluca, deixaria ele sair nesse momento. É um jogador que eu enxergo que os times brasileiros deram mole de não ter contratado ele quando ele estava saindo do futebol português. É, no caso, o atacante Paulinho. Para você, ele pode ser desconhecido, mas hoje ele é quase que um super-herói lá no futebol mexicano, com números avassaladores. O Paulinho tem 32 anos, são 22 jogos na temporada pelo Toluca, 15 gols marcados e 6 assistências. E é um cara que chama a atenção pelo repertório, se posiciona bem, sabe armar muito bem para os companheiros, faz gol de perna direita, perna esquerda, de cabeça, tem força física, enfim, jogador completo, que por muito tempo esteve no futebol português, onde marcou mais de 60 gols com a camisa do Braga e mais de 50 com a camisa do Sporting. Ao todo na carreira, são mais de 170 gols e também deu exatas 70 assistências, que é um número muito alto para um cara que é um centroavante. Como eu disse, nunca que o Toluca deixaria o Paulinho sair, ainda mais nesse momento. Ele foi contratado em 2024 e tem contrato até 2027. Mas só para vocês verem, tá com números muito bons e é um jogador que estava lá em Portugal e muita gente nem se lembrava dele. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários. Desses 9 jogadores que eu disse que se dariam bem jogando no futebol brasileiro, tanto os brasileiros quanto os estrangeiros, conta pra mim aqui nos comentários quais desses que eu citei que você gostaria de ver jogando no seu time de coração. Então, galera, esse vídeo foi o segundo dessa terça-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini vai ir aqui, valeu, falou e fui!